Você já parou para pensar em como Orochimaru, mesmo depois de ter seus braços selados pelo terceiro Hokage, continuou usando jutsus e lutando normalmente? Isso sempre deixou alguns fãs muito intrigados. Afinal, o próprio Hiruzen sacrificou a sua vida acreditando que tinha tirado do seu antigo aluno a capacidade de usar qualquer técnica ninja. Mas será mesmo que esse sacrifício foi em vão? Ou existe uma explicação muito mais complexa por trás disso? Durante a invasão de Konoha, vimos Hiruzen recorrer ao Shikifujin, o temido selamento do Ceifador da Morte. A sua intenção era arrancar completamente a alma de Orochimaru e acabar com a ameaça de uma vez por todas. Porém, por estar velho e com pouco chakra, ele não teve forças suficientes para concluir o processo. No lugar disso, conseguiu selar apenas os braços espirituais do inimigo, deixando-os roxos, apodrecidos e aparentemente inutilizáveis. Mas aí surge o grande mistério. Se os braços de Orochimaru estavam condenados, como ele invocava cobras, esticava o pescoço e até usava sua lendária espada Kusanagi? Estaríamos diante de um furo de roteiro? Ou Kishimoto deixou pistas para justificar esse acontecimento? Vamos descobrir isso juntos. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixe seu like. Quando analisamos com calma a situação de Orochimaru após a batalha contra o terceiro Hokage, percebemos que o selamento não eliminou por completo seu poder, mas sim limitou o acesso a certas técnicas. Isso acontece porque o Shikifujin não destruiu seus braços físicos, e sim braços espirituais de sua alma. E em Naruto, o corpo físico e a alma estão profundamente conectados, mas não de forma absoluta. Ou seja, Orochimaru ainda tinha chakra fluindo normalmente por seu corpo, apenas não podia canalizá-lo através dos selos de mão. Esse detalhe é crucial. Se pensarmos bem, a maioria dos ninjas depende dos selos para moldar chakra e realizar técnicas, mas Orochimaru sempre foi um mestre em explorar alternativas e quebrar limites. Ele desenvolveu jutsus únicos que não exigem selos ou que utilizam outras partes do corpo como canal. É por isso que mesmo sem poder formar selos com as mãos, ainda vimos usar técnicas extremamente perigosas. Um exemplo é o uso de sua própria fisiologia alterada. Orochimaru podia esticar o pescoço como uma cobra, atacar com sua língua e manipular a espada Kusanagi sem precisar mover os braços. São habilidades baseadas em modificações corporais e controle interno de chakra, que não dependem de gestos. Além disso, ele recorria a técnicas de invocação adaptadas. As cobras podiam surgir diretamente de sua boca, algo que não exige selos complexos, apenas a liberação de chakra e sangue como catalisadores. Outro ponto interessante é que o selamento não afetou sua genialidade estratégica. Orochimaru passou a usar o corpo como arma de forma ainda mais criativa. Durante o arco da busca pela Tsunade, ele enfrentou Jiraiya e a própria Sannin sem recorrer a selos, mas ainda assim conseguiu colocar os dois em apuros. Sua resistência física, somada ao conhecimento profundo de jutsus proibidos, permitia que ele contornasse limitações que, para qualquer outro ninja, seria o fim da carreira. Mas existe ainda um detalhe ainda mais curioso. O que aconteceu com Edo Tensei? Essa técnica, sua mais perigosa, realmente ficou inutilizável. Não porque Orochimaru tivesse perdido poder, mas porque sua execução depende obrigatoriamente de selos de mão. Isso prova que o selamento foi eficaz em restringir as técnicas mais devastadoras. Sem o Edo Tensei naquele momento, ele não tinha como trazer de volta ninjas lendários para lutar a seu favor. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, o sacrifício de Hiruzen não foi em vão. Ele pode não ter derrotado Orochimaru por completo, mas conseguiu cortar uma parte fundamental de seu arsenal. Isso é um ótimo exemplo de como Naruto constrói suas regras internas. A limitação nunca foi absoluta, mas sim parcial. E o verdadeiro diferencial estava em como Orochimaru usava sua criatividade para compensar essa fraqueza. O verdadeiro ponto de virada na trajetória de Orochimaru acontece quando ele recorre à sua habilidade mais temida, a troca de corpos. Essa técnica, resultado de anos de pesquisa e jutsus proibidos, era a chave que o mantinha vivo sempre à frente das consequências naturais de seus experimentos. E foi exatamente essa habilidade que lhe devolveu, em parte, o uso dos braços após o selamento de Hiruzen. Durante o arco da busca pelo Sasuke, vemos Orochimaru executar mais uma de suas transições para um novo corpo. Esse momento pode passar despercebido para muitos fãs, mas é crucial para entendermos por que, mais tarde, ele parecia estar em perfeitas condições novamente. Ao abandonar um corpo condenado, corroído pela maldição do selamento e pelo desgaste físico, Orochimaru ganhou um receptáculo relativamente saudável, no qual os braços funcionavam normalmente. Isso não significava que o problema espiritual havia desaparecido, mas que a limitação prática dos membros foi, de certo modo, contornada. Esse detalhe explica a aparente incoerência entre o estado deplorável em que Orochimaru se encontrava no fim do clássico e sua forma aparentemente recuperada no Shippuden. Na luta contra Naruto em sua forma 4 caudas, ele não só movimentava os braços livremente, como também invocava barreiras e defesas poderosíssimas, como os portões Rashomon. O segredo está no fato de que esse jutsu, especificamente, não exige selos de mão, mas sim sangue e contato direto com o chão. Ou seja, com um corpo novo, Orochimaru pôde executar técnicas que antes eram inviáveis devido à inutilidade física de seus braços originais.
Essa adaptação nos mostra como o personagem é resiliente e perigoso. Enquanto outros ninjas teriam visto sua carreira acabar após o selamento, Orochimaru encontrou formas de se reinventar. Ele explorou cada brecha dos sistemas de jutsus, cada detalhe biológico e espiritual, para continuar relevante. E isso muda completamente a perspectiva sobre o sacrifício de Hiruzen. O terceiro Hokage realmente limitou parte do poder de Orochimaru, mas subestimou a sua capacidade de se adaptar. A partir desse ponto, o grande conflito não era mais se Orochimaru tinha ou não poder, porque ele claramente continuava letal, mas sim quanto tempo conseguia sustentar aquele corpo antes que ele começasse a falhar de novo. Sua dependência da troca de hospedeiros se intensificou, e é nesse contexto que Sasuke se torna o objetivo central de seus planos. O corpo do Uchiha era visto não apenas como um receptáculo perfeito, mas como uma forma de finalmente superar os limites que o selamento e sua própria mortalidade lhe impuseram. Assim, percebemos que Orochimaru não foi derrotado pelo sacrifício de Hiruzen. Pelo contrário, o selamento apenas forçou a acelerar seus experimentos mais sombrios e a depender cada vez mais de estratégias arriscadas. O inimigo que parecia ter sido neutralizado voltou ainda mais obsessivo, provando que em Naruto o verdadeiro poder não está apenas nas técnicas, mas na capacidade de manipular as regras do próprio mundo ninja. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, depois de anos driblando as limitações do Shikifujin, o Sannin encontra a peça final do quebra-cabeça, a máscara do clã Uzumaki, capaz de invocar o próprio Ceifador da Morte. Esse é o instante em que tudo se encaixa. Orochimaru realiza o ritual, libera as almas que estavam presas na barreira do Ceifador e junto com elas, recupera integralmente seus braços espirituais. Não se tratava apenas de devolver funcionalidade ao corpo físico, como já havia feito ao trocar de receptáculo. Dessa vez, ele restaurou a ligação espiritual perdida, algo que nem mesmo a maior ninja médica, Tsunade, seria capaz de realizar. O processo é grotesco e carregado de consequências, mas para alguém que nunca teve medo de ultrapassar limites, era apenas mais um passo, e o resultado não poderia ser mais impactante. Orochimaru retoma o Edo Tensei, uma das técnicas mais perigosas de todo o universo de Naruto, e traz de volta os 4 primeiros Hokages. Essa cena não só explica de forma retroativa as restrições impostas pelo selamento de Hiruzen, como também coloca Orochimaru novamente no centro da narrativa. O personagem que havia sido limitado, humilhado e aparentemente condenado à irrelevância retorna como peça-chave na guerra, manipulando forças além da compreensão da maioria dos ninjas. A constatação de que, mesmo quando parecia derrotado, Orochimaru nunca deixou de avançar. O selo de Hiruzen não foi inútil, ele impediu que o Sannin devastasse Konoha com Edo Tensei naquele momento crítico, mas também não foi suficiente para pará-lo em definitivo. Essa dualidade mostra tanto a genialidade de Hiruzen, que conseguiu sacrificar a própria vida para conter o inimigo, quanto a genialidade obscura de Orochimaru, quando encontrou maneiras de sobreviver e até prosperar diante da adversidade. O retorno de seus braços simboliza muito a vitória da obstinação sobre os limites. Orochimaru encarna a ideia de que conhecimento proibido e sede de poder podem superar até mesmo as regras mais absolutas do mundo ninja. Ele não é apenas um vilão que ressurge, ele é a prova de que o verdadeiro perigo não está no jutsu, mas na mente de quem se recusa a desistir. Isso transforma a percepção que temos sobre todo o arco, o sacrifício de Hiruzen, a busca pela cura de Tsunade, as trocas de corpos e por fim a quebra definitiva do selamento. Tudo se conecta em uma linha contínua e mostra porque Orochimaru é, até hoje, um dos personagens mais complexos e ameaçadores de Naruto. No fim das contas, a história dos braços selados de Orochimaru não é apenas um detalhe técnico do enredo, mas um reflexo de sua essência como personagem. Ele representa a busca incansável por poder e conhecimento, capaz de driblar até mesmo um dos selamentos mais temidos do mundo ninja. O que parecia uma derrota definitiva após a batalha contra Hiruzen se transformou em mais uma etapa de adaptação, mostrando como sua ambição sempre o impulsionou a encontrar brechas e soluções. O selo cumpriu seu papel, limitando temporariamente o Sannin, mas também reforçou a mensagem de que uma técnica, por mais que proibida ao mortal, é absoluta diante da obstinação humana. Orochimaru voltou mais perigoso do que nunca, e provou que sua ameaça não estava apenas em suas habilidades, mas na sua capacidade de sobreviver e reinventar-se. Acredita que Hiruzen realmente conseguiu frear Orochimaru, ou tudo não passou de um atraso inevitável? Me conta aqui nos comentários sua opinião. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.